Esse tabu, então, né? Falar sobre problemas. Tem um documentário do Anthony Robbins, o Não Sou Seu Guru, muita gente já deve ter assistido. Lá no começo, ele fala sobre problemas. Aí ele cita a sala, né? Ele fala: a maioria das pessoas que estão aqui, o problema das pessoas que estão aqui é acharem que elas não deveriam ter problemas, sendo que são os problemas que nos fazem crescer. Bom, a minha história de vida ela começa aos 8 anos de idade, tá? Quando eu venho para São Paulo, eu vim morar aqui por motivos de doenças e tal, para me tratar. E deixei lá minha família, minha mãe, meu pai e meus dois irmãos. 2 anos depois eles vieram, meu pai ficou, minha mãe veio e trouxe meus dois irmãos, né? E antes de que nós voltássemos, eu voltasse para o meu pai, que eu era louca, apaixonada por ele, eu descobri umas coisas bem terríveis assim em relação a ele que, por respeito, eu não vou expor. Foi muito triste, mas já foi. Bom, aos 12 anos minha mãe ela resolveu dar a volta por cima, tal, e acabou se relacionando com uma pessoa que ela achou que era, né, grande amor da vida dela, e nós achávamos que nós teríamos um pai substituto. E eu fiquei super apaixonada assim por ele no começo. Ai, nossa, meu novo pai e tal. E no final não era nada daquilo. Nós acabamos tendo os maiores pesadelos que nós poderíamos ter, infelizmente, durante a nossa criação aí de alguns anos com essa pessoa. O que eu posso dizer para vocês assim, enfrentei muitas coisas pesadas, não só eu, como meus irmãos, minha mãe, nós fomos expostos a violências extremas, a situações realmente traumáticas, pesadas, a coisas que eu não acho que nenhum ser humano deveria passar na pele. Eu me questiono por quê que existem pessoas que conseguem ser tão frias a fazer certas coisas com outras pessoas, com crianças, e fazer todas as maldades que aconteceu com a gente. Foram coisas bem terríveis, assim. E eu falo que eu sou muito mais recuperada, enfim, olho para trás, eu sou desligada. Meus irmãos, infelizmente, ainda têm alguns resquícios, digamos assim, dessa criação terrível que nós tivemos. Fora isso, a gente ainda tinha um sério problema que era assim: a gente morava numa casa, aí não pagava aluguel, era despejado, e morava em outra casa, e uma hora era num buraco, outra hora era numa favela, outra hora era nos lugares assim mais horríveis, que tinha fome, falta de necessidades básicas. A gente realmente passou muitos perrengues assim, mas como eu disse, tudo para ensinar. Aos 17 anos eu comecei a trabalhar, então eu comecei a trazer, né, alimento para dentro de casa, comecei a ajudar meus irmãos, tentar meio que a família, ajudar minha mãe, pagava aluguel, enfim. E foi quando eu tive a síndrome do pânico, todo aquele problema que eu já contei, mas que também eu consegui ultrapassar essa barreira. E aos 19 eu engravidei do Arthur, conheci o pai dele fazia um mês, mais ou menos, quando eu descobri a minha gravidez. Na época minha mãe não aceitou muito bem, então ela me deu duas opções: ou eu saía de casa para que ela não ficasse exposta à minha gravidez, ou eles saíam. Como eles não tinham para onde ir, eu saí. E foi onde eu fui morar na casa do meu ex-marido, com a família dele e tal. Conheci a minha sogra praticamente no dia que eu fui morar lá. E deu aquele choque cultural, né? Aquela coisa assim. A gente tinha umas mentalidades muito diferentes, eu da família, a minha criação com a criação da família dele. Então eu sofri muito choque cultural. Foi muito complicado a adaptação. Foi bem chatinho, assim. A gente passou também muitos problemas. Foram 7 anos mais ou menos de casamento entre idas e voltas aí. E, enfim, passou. Hoje eu sou muito amiga do meu ex-marido, de toda a família dele, é minha segunda família. São pessoas que estão comigo e eles, como eu posso falar, compartilham de tudo que eu faço na minha vida, porque são pessoas que torcem muito por mim, me ensinam, me motivam. Minha sogra, eu falo que ela é minha outra mãe, é uma das minhas confidentes, é uma das pessoas que me inspiram muito, ela como mulher. Então a gente tem esse relacionamento muito bacana. E é muito legal, assim. Bom, um pouquinho depois da minha separação, o Arthur ele resolveu ir morar com o pai. Ele sempre foi muito apegado à família do pai dele e foi morar com o pai.
E foi um choque também para mim, me distanciar do meu filho, me ver sozinha, morando sozinha, com toda essa carga pesada de toda essa criação, e ainda não ter o filho perto foi bem um impacto assim muito forte, digamos, né, que eu tive, assim, que eu senti mesmo na pele. Até um ano e pouco atrás eu sentia toda essa carga em cima de mim. E eu cheguei a um ponto que eu me questionei. Eu falei, bom, eu não tive uma infância dos meus sonhos, eu não tive uma adolescência, porque eu, infelizmente, isso foi tirado de mim, através de tudo isso, todos esses problemas de violências, enfim. Eu não tive o meu filho, eu não tive o casamento, eu não tive nada disso, eu não tenho nada. Então, o que eu tô fazendo aqui nessa vida? Vamos resolver o problema? E sim, foi isso que veio na minha cabeça. Vamos acabar com esse problema, vamos eliminar esse problema. Vou acabar com tudo, minha vida não faz muita diferença na vida de ninguém, então, adeus, mundo, né? Foi isso que passou na minha cabeça. Mas sabe, eu sempre fui muito apegada a Deus e a Jesus Cristo. Eu tenho essa crença muito forte dentro de mim. E mesmo com todos esses problemas durante toda a minha vida, eu sempre tive uma voz muito forte aqui dentro dizendo assim: aguenta. Você é muito mais forte do que isso e você vai passar. Então aguenta firme. Aguenta. Vai doer, vai acontecer muitas coisas. Eu não vou expor, não vou entrar em detalhes, só que aguenta. E eu juro que pouco tempo antes de eu fazer essa loucura, essa voz veio muito forte aqui dentro e falou: aguenta. Porque isso vai passar. E de alguma forma isso vai fazer você ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, vai te ensinar e vai fazer você evoluir. E eu ouvi essa voz. Então, há um ano e pouco atrás, eu participei de um seminário de inteligência emocional e conheci o mundo do coaching, conheci o mundo da PNL, conheci todos esses ensinamentos sobre a mente, sobre tudo isso, e foram esses ensinamentos que me fizeram crescer e que estão me trazendo para uma nova evolução, digamos assim, na minha vida. Então, desde quando eu fiz o seminário para cá, eu fiz uma formação em coaching, eu fiz alguns cursos, faço bastante treinamentos, eu leio bastante, busco bastante informação, porque isso realmente transformou a minha vida, o meu eu, me fez ser uma pessoa melhor. Então, hoje, o que eu enxergo? O meu passado eu honro, respeito e sei que é baseado nele que eu busco ser um ser humano melhor hoje. Então, se eu sei amar o próximo, é por empatia, porque me faltou amor. Se eu sei não reclamar de alguma situação, foi porque lá atrás eu tive alguma falta, então eu valorizo hoje. Se eu não reclamo de comida, eu não reclamo de um monte de coisa, é porque eu sei quanto foi difícil, o tão difícil é a falta disso. Então, isso mudou uma chavinha dentro da minha cabeça. E eu sei que, cara, por mais problemas que você esteja passando na tua vida, que você olha e vai falar, isso é difícil, eu não tô aguentando, isso é muito mais pesado do que eu, cara, você vai passar. Porque tudo passa. Tudo passa. Pode ser uma doença, pode ser um problema de saúde, né? Às vezes você não tá satisfeito com você mesmo, você pode ir lá e mudar. Pode ser um problema de relacionamento. Ah, eu tô num relacionamento que eu não tô feliz, mas se eu terminar, cara, vai resolver. Eu tô com problema de grana, eu preciso trabalhar, eu tô sem trabalho. Cara, tudo passa. Você só precisa ter duas coisas: fé e confiança. Se isso tá alinhado uma coisa com a outra, talvez sim, então eu vou mudar. Fé e ação. Acredita lá na frente que isso tudo vai passar. Confia do fundo da tua alma, sem duvidar nenhum minuto, nenhum segundo sequer. E age. E é isso. Fiz um resumão, por mais que o vídeo tenha ficado longo aí, tudo bem, faz parte. E daqui pra frente, vamos evoluir. Quero ver também um pouquinho dessa história. Espero ter contribuído com alguma coisa positiva para a tua vida hoje. Tá bom? Obrigada.